Marcos 3,13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Assentai-vos, por favor. Eu quero falar aos irmãos sobre os resultados da nossa intimidade com Jesus. Em que resulta a nossa intimidade com Jesus? No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 13, Jesus está nomeando os 12 para que pudessem, como enviados, representantes legais de um reino e de um rei, pudesse representá-lo com a autoridade transmitida a eles. Esses homens são nomeados apóstolos. São nomeados apóstolos porque o apostolado agora faz parte da natureza deles. Será algo completo e com mais liberdade após a ascensão de Jesus. Mas antes que o ministério se efetue, antes que o poder de curar e o poder de expulsar demônios fossem realidade na vida deles de modo pleno, pela habitação plena do Espírito neles e através deles, antes disso, o texto diz que subindo ao monte, ou seja, separando-se do ambiente comum, normal, Jesus chamou para ele. Antes de enviá-los, nos versículos 14 e 15, Jesus os chamou para perto de si. E estes chamados para esse ambiente mais reservado, porque é um ambiente de intimidade, por isso o local reservado, esses chamados para esse ambiente vieram porque Jesus os quis. Está escrito: chamou para si os que ele quis. É um ambiente mais secreto, é algo reservado, preparado pelo próprio Cristo a alguns que o valorizam, para alguns que andam com ele, que lhe desejam por completo, que apesar de suas fraquezas não desistem dele. Ele quis chamá-los à intimidade. Isso é graça, porque nenhum deles merece. O versículo 19 do mesmo texto cita o Judas que o traiu, mas Jesus o quis e o chamou para si. Temos os filhos do trovão. Um deles nós o chamamos de o apóstolo do amor, mas é o camarada que quis destruir os samaritanos com fogo, e juntamente com seu irmão desejou o trono ao lado de Jesus. Outros humilhados, submissos, e eles num trono. Gente a quem Jesus conhecia. Mas por que estes escolhidos para a intimidade? Porque Jesus quis. Isso é graça. Nós entendemos que Ele quer chamar-nos à intimidade. Quando pregamos sobre um tema, Jesus, mais intimidade ou mais intimidade com Jesus, não pense que isso é pregado a vocês como uma obrigação. Vocês não estão aqui para me ouvirem dizer que vocês são obrigados a terem intimidade com o que eu vou anunciar aqui. Antes que vocês quisessem, antes que nós quiséssemos, antes que você, meu amigo, minha amiga, queira, é a vontade de Jesus que antecede a sua. Ele disse: ninguém vem a mim se o Pai não
trouxer. Se o Pai não atrair, então essa mensagem de despertamento para que tenhamos intimidade ou intimidades com algumas coisas determinadas na vida de Cristo e nas suas pregações é mais do que uma obrigação. Sinta-se privilegiado em ser chamado nessa noite a ter intimidade, porque Jesus quer. A guisa de introdução, lembre-se de Saulo, Atos 9, quando Jesus diz a Ananias: vai à rua direita, à casa de Judas, procura por um homem apelidado Saulo de Tarso, eis que ele está orando, e em uma visão ele já te viu entrar e orar por ele. Quando Jesus acaba de falar, Ananias começa a falar: Senhor, quantos males esse homem tem feito aos teus santos, e aqui ele tem a autoridade para prender os seus santos e levá-los a Jerusalém, para forçá-los a negar o teu nome. Quando Ananias cala a boca, qual foi a resposta de Jesus? Vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Não importa o que ele é para você, o que importa é o que ele é para mim. Então entenda, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, nunca se ensoberbeça. Se você tem desejo de orar, é Deus alargando o seu coração. Davi disse: alarga meu coração. Se ele não te atrair, você não tem fome dele. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Se a palavra não atingir os seus sentidos espirituais, você não ouve Deus. Pastor, que desejo é esse de orar? Que desejo é esse de chegar no culto mais cedo? Que desejo é esse de ler Bíblia? Porque dele fonte, por ele processo, para ele destino, são todas as coisas. Essa fome que há em nós pelas coisas de Deus, é ele que é maravilhoso, é ele que atrai a sua igreja para ele. Humilhe-se, porque um chamado à intimidade é graça. Em primeiro lugar, íntimos de Jesus precisam ter intimidade com a sua encarnação. Eu preciso ter intimidade com Jesus, pastor. Eu anseio a intimidade com Jesus, pastor. Então, você precisa ter intimidade com a encarnação de Cristo, com a humildade de Cristo. Olha isso, Lucas 2:8. Havia próximo a Belém pastores que estavam no campo guardando as vigílias da noite. Durante as vigílias da noite, seu rebanho, homens simples, que não poderiam testemunhar em tribunais comuns. Versículo 9 do capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Lucas, diz que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou. Aparece um anjo acima deles, e quando o anjo aparece, a glória do Senhor cerca os pastores no chão. O texto diz que eles ficaram envoltos com a glória de Deus. Quando eles olham o anjo acima e a glória ao redor, eles temem. E o anjo do versículo 10 diz assim: não temam, não temas. Eu trouxe a vocês notícias de grande alegria. Só que não só para vocês, é uma notícia que é para a alegria de todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Vos nasceu, nasceu por vocês, encarnou pelos humanos, tornou-se semelhante a vocês por amor a vocês. Agora olha as palavras do anjo no versículo 12: e isto vos será por sinal:
o sinal de que o Salvador está entre vocês, o sinal de que Deus desceu a vós, o sinal de que Deus tabernaculou, é isto. Isto o que? Achareis o menino envolto em panos. Você lembra que quando o anjo aparece, a glória de Deus cerca os pastores, e o Cristo que do céu eternamente sempre foi envolvido em glória, envolto em glória, agora está envolto em panos. A glória que estava em Cristo cerca os pastores, e o tecido simples que cobre os pastores está envolto em Cristo. Isto vos será por sinal de que Ele é o Salvador. Olhando para esse envolto de panos em Cristo e a glória que cerca os pastores, você já entende que Ele veio aqui para que houvesse uma substituição. Ele desceu para que nós pudéssemos subir.